Olá, boa tarde. Boa tarde. Nova barbárie no Ceará. 10 presos morrem numa briga entre facções criminosas numa cadeia do interior do estado. As mortes acontecem menos de 48 horas depois da invasão a uma festa que terminou com 18 vítimas em Fortaleza. No Paraná, criminosos explodem o cofre de um banco e atacam a PM e uma delegacia. Comemoração para uns, frustração para muitos. O Ministério da Educação divulga a lista dos aprovados do SISU. A maior cidade do Brasil decide combater um perigo para os pedestres, os portões que invadem as calçadas. Uma pesquisa mostra que é possível economizar mais de R$200 com material escolar. A cheia do Rio Sena. Estações de trem fecham em Paris e famílias são obrigadas a deixar suas casas. E os detalhes da maior premiação da música internacional. Bruno Mars é o grande vencedor do Grammy em mais uma festa com protestos contra o assédio sexual. O Jornal Hoje está começando. Dez presos morreram num confronto entre quadrilhas na cadeia pública de Itapajé, no norte do estado do Ceará. Bom, essas mortes acontecem menos de 2 dias depois da chacina que matou 14 pessoas em Fortaleza. Então a gente vai dar um pulinho lá na capital cearense para conversar com a repórter Aline Oliveira. Aline, boa tarde para você. Olá, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, essa briga começou por volta das 6 horas da manhã, essa briga que teria causado todas essas mortes e deixado feridos na cadeia pública de Itapajé começou às 6 da manhã no horário local, 7 horas, horário de Brasília. Itapajé fica a 140 quilômetros aqui de Fortaleza. Segundo informações do delegado da cidade, André Firmino, essa confusão toda deixou 10 detentos mortos e outros 3 feridos que foram trazidos para este hospital, onde nós estamos agora, o IJF, um hospital que recebe casos de violência, de vítimas de violência, geralmente aqui no estado. A Secretaria de Justiça responsável pela unidade disse que tudo isso aconteceu por causa de briga entre grupos rivais. Já a Secretaria da Segurança Pública está investigando a chacina que deixou 14 mortos no fim de semana. Até agora, um suspeito foi preso e outros 5 foram identificados. E neste fim de semana, ontem, aconteceu um outro ataque aqui na região metropolitana de Fortaleza, na cidade de Horizonte. Veja na reportagem do Alessandro Torres. As vítimas identificadas pelo Instituto Médico Legal, a polícia tenta desvendar as motivações dos bandidos que praticaram a maior chacina do Ceará no bairro Cajazeiras, periferia de Fortaleza. A gente verifica caso a caso, até para entender a motivação, o que foi que levou, se foram pessoas escolhidas à toa porque estavam lá no local ou se havia alguma motivação para querer matar essa ou aquela pessoa. Dos 14 mortos, 6 eram homens e 8 mulheres, 2 delas adolescentes de 16 anos. A Secretaria de Segurança informou que 2 homens e uma mulher tinham passagem pela polícia. Este vídeo da internet, com data não divulgada, mostra uma festa no Forró do Gago invadido na madrugada de sábado. O cantor apresenta uma música que faz referência a uma facção criminosa, apologia ao crime e é acompanhado pelas pessoas que estão no local. Ontem, por volta das 9 horas da noite, uma ação muito parecida com o ataque que aconteceu no clube de forró. Homens que ocupavam 2 carros chegaram atirando aqui em frente a essa casa noturna onde funciona um bar. As marcas dos tiros perfuraram o muro e o portão do local, às margens da BR-116, na região metropolitana de Fortaleza. Os atiradores fugiram e ninguém ficou ferido. Os vizinhos estão com medo. Minha esposa, mas ela não tem medo desse negócio, sabe? No fim de semana, depois da chacina, pelo menos 14 assassinatos foram registrados em diversos pontos da cidade. Houve mortes no final de semana, nada assim que fugiu, infelizmente, que fugiu ao nosso cotidiano, tem sido cotidiano de mortes no estado.
mais nada que a gente consiga fazer uma ligação com o que aconteceu. O Ceará vem batendo recordes de homicídios. Ano passado foram mais de 5 mil, 50% a mais do que no ano anterior. Em média, 14 assassinatos por dia. Este professor da Universidade Federal do Ceará diz que a estratégia de combate ao crime organizado precisa mudar. No Ceará, nós insistimos e vem cometendo esse erro há muito tempo. Ou seja, investe-se na Polícia Militar em detrimento da Polícia Civil. A Polícia Civil do Ceará hoje não tem condições, pelo pequeno contingente, de investigar nada. Enquanto o crime está organizado, a polícia está deficitária. Então, esse erro é primário. Aqui no maior hospital de emergência de Fortaleza, 4 pacientes seguem internados. Um homem de 24 anos, uma mulher de 19, 2 adolescentes de 16 anos. Um outro homem que também ficou ferido, de 24 anos, está internado em um outro hospital da cidade. Dos 18 feridos, 13 já receberam alta. Essas pessoas foram liberadas, mas, claro, com medo, elas não querem falar com a imprensa. Sandra e Doni. Ok, Aline, muito obrigada pelas suas informações. O Ministério da Justiça fez hoje a primeira reunião da força-tarefa criada para ajudar a Secretaria de Segurança do Ceará nessas investigações e no combate aos grupos criminosos envolvidos nessa chacina que nós mostramos. Nós vamos a Brasília falar com Gioconda Brasil. Gioconda, boa tarde para você. Explica como vai funcionar essa força-tarefa. Oi, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. A Força Tarefa vai atuar na área de inteligência, processando as informações que vão ser usadas para montar operações com o objetivo de prender os envolvidos nesta chacina e também tentando impedir a ação de novos casos de extermínio. Por enquanto, a ida do ministro Torquato Jardim ao Ceará está descartada. De acordo com o Ministério, em novembro do ano passado, o Estado recebeu do FUNBEM, que é o Fundo Penitenciário, 44 milhões e 700 mil reais, verba referente ao ano de 2016, que estava represada. E em janeiro desse ano, já foram repassados ao Estado do Ceará mais 29 milhões e 600 mil reais também do FUNPEM. O governador cearense, Camilo Santana, do PT, não pediu a ajuda de tropas federais, mas solicitou uma audiência com o presidente Michel Temer, mas essa audiência ainda não tem data marcada. De 2015 até hoje, já foram registrados 14 casos de chacinas no estado do Ceará, incluindo a de sábado. Sandra. Ok, Gioconda, obrigada. 20 criminosos explodiram o cofre de um banco, atacaram uma base da Polícia Militar e uma delegacia na cidade da Lapa, região metropolitana de Curitiba. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um grupo de bandidos chegou até o batalhão da PM numa caminhonete e num carro. Eles desceram atirando e colocaram fogo num dos veículos para atrapalhar os PMs. Fugiram na caminhonete também atirando. A quadrilha ainda fez disparos contra a delegacia. Por volta das 4 da manhã, os bandidos explodiram o cofre dessa agência da Caixa Econômica. A caminhonete usada pela quadrilha também foi incendiada. A gerência do banco não informou ainda se foi levado algum dinheiro. Por enquanto, nenhum assaltante foi preso e ninguém ficou ferido. Houve essa história agora em Salto de Pirapora, interior de São Paulo. A diretora e a vice-diretora de uma escola estadual vão responder por incêndio em prédio público e dano ao patrimônio público. A vice-diretora queimou mais de 1.000 livros didáticos e de literatura, alegando que queria fazer uma limpeza. Quando os guardas chegaram à quadra de esportes desta escola estadual, a fogueira de livros e cadernos ainda queimava. Eu só queria limpar, moço, por favor. A vice-diretora Samira Thalita de Proença Gonçalves disse à polícia que foi orientada pela diretora Maria Alva de Oliveira a colocar fogo no material. Segundo a polícia, a diretora disse que sabia que o certo era mandar o material para reciclagem, mas achou mais fácil queimar. As duas foram detidas ontem e liberadas hoje. Os guardas conseguiram recuperar documentos do programa Escola da Família. Se ficar provado que diretora e vice queriam destruir documentos desse programa, elas podem responder também por crime contra a administração pública. Não é assim que se faz uma limpeza. Livros devem ser doados, reciclados. Em nota, a Diretoria Regional de Ensino informou que não haverá prejuízo para os alunos. A Secretaria Estadual de Educação abriu um processo para apurar a conduta.
Um incêndio destruiu completamente mais de 60 ônibus de uma única empresa de transporte coletivo em Salvador. O fogo começou num ônibus por volta de 1 da madrugada e se espalhou rapidamente. Essas imagens postadas nas redes sociais captaram o som de várias explosões. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador informou que 62 ônibus ficaram totalmente queimados e outros 16 foram atingidos parcialmente. A Secretaria disse ainda que o transporte não chegou a ser interrompido, mas a população teve de esperar mais tempo pelos ônibus. A polícia não descarta a hipótese de sabotagem. Os carros alegóricos das escolas do Grupo Especial de São Paulo estão sendo levados para o sambódromo de madrugada para evitar problemas no trânsito. Mas mesmo assim, teve confusão sim nessa madrugada. Os carros mais largos tiveram dificuldades nas curvas. Esse aqui da Águia de Ouro não conseguiu virar numa delas e provocou um grande congestionamento. Os integrantes da escola quebraram as grades de proteção da calçada para abrir espaço. Depois que o carro passou, as grades ficaram no chão. A Liga das Escolas de Samba disse que repudia ações como essa e que todas as escolas apresentam um plano de transporte antecipado para a Companhia de Trânsito. A Companhia de Tráfego de São Paulo informou que autorizou a circulação de um carro com 7 metros de largura, mas disse que o carro da Águia tinha 8 metros. Ainda segundo a CET, os agentes orientam o trânsito e não têm poder de polícia. A companhia disse que vai cobrar da escola os prejuízos. A prefeitura da maior cidade do Brasil vai combater um problema comum em todo o país: os portões que ameaçam pedestres. A reportagem é de Jean Halpe, de São Paulo. Na calçada livre, um obstáculo pode surgir assim, de repente. Um perigo para quem passa. Quando eu fui cair na real mesmo, o portão já estava abrindo, então eu tomei um susto assim. Cheguei a tomar um susto assim. Os portões de prédios e casas da cidade de São Paulo vão ser alvo de fiscalização da prefeitura. Uma lei municipal diz que a partir de agora, nenhum portão novo poderá funcionar desse jeito, invadindo a calçada quando abre. E os que já existem vão ter que se adaptar. Uma opção será o sistema de sinal sonoro e luminoso. Um aviso que tem veículo entrando ou saindo. Mas o proprietário também pode instalar um sensor que detecta a presença de pedestre e não deixe o portão abrir nesse momento. Existem muitos portões que não atendem a nada, sem nenhum planejamento sobre o impacto nas pessoas que passam, nos carros ou na segurança em geral. Então há uma necessidade real da criação de uma lei. Os proprietários têm 6 meses para fazer as mudanças. A partir daí, a lei prevê multa de R$ 250 por mês até que o portão seja adaptado. Marcelo trabalha numa empresa que administra 400 condomínios e é síndico de 10. Ele vai aguardar a regulamentação da lei para saber o que fazer nesse portão basculante, por exemplo. Embora a gente já tenha ali a parte de luminosidade também, que identifica no trânsito dos pedestres, com a sinalização cuidado de veículos, mas é melhor a gente vai aguardar os 60 dias para ver se existe alguma necessidade de adequar o nosso sistema de portões desse condomínio. Silvia coordena um instituto que incentiva a mobilidade a pé nas cidades. Ela lembra que a lei ajuda a proteger o pedestre, como determina o Código Brasileiro de Trânsito. Tão importante quanto adequar o portão à legislação é também divulgar essa informação para a população de modo geral do porquê que o pedestre tem que ser priorizado nas grandes cidades brasileiras. Quase metade das rodovias federais e estaduais do Brasil não tem acostamento, segundo um levantamento da Confederação Nacional do Transporte. E os riscos são grandes, inclusive quando o motorista não sinaliza corretamente. A reportagem é da Fernanda Vieira, de Minas Gerais. Depois de ouvir um barulho estranho, Breno parou o caminhão, ligou o pisca-alerta e foi conferir. Se no caso tivesse quebrado mesmo, eu pegar uma faca na gaveta, cortar uns galhos ali e sinalizar na rodovia, que aqui não tem por onde encostar. O susto do Breno foi na BR-452, onde mal cabia o caminhão no estreito acostamento. Mesmo problema que o Ronaldo enfrentou com a carreta na BR-365, no Triângulo Mineiro. A roda quebrou e ele parou no cantinho da terceira pista, porque o acostamento foi substituído por uma faixa desde 2016. Mas ele estacionou de maneira errada. A única sinalização que tem é o pisca-alerta. Essa roda aqui poderia servir como sinalização, mas não serve, está muito em cima da carreta. É uma rodovia em que há descida
Olha a velocidade que os veículos passam. E o triângulo, que é a sinalização correta e obrigatória, só foi colocado depois da chegada da nossa equipe. Ele tem que estar a pelo menos 30 metros de distância do veículo. Daqui a pouco, chegando nas peças, eu saio mais rápido daqui, porque não é bom não. Logo na curva, né? É muito problemático isso aqui. Isso é mais comum do que parece. Imagens cedidas pela concessionária que administra a BR-050 mostram a falta de atenção. Estes 2 motoristas pararam na curva e não sinalizaram nada. Este outro teve o carro amassado pela carreta. Quando o caminhoneiro optou por sinalizar com cones, o local escolhido não era o adequado. Bem na alça de acesso a uma rodovia. Na área atendida por esta concessionária em Minas, são 300 ocorrências em acostamentos por dia. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, o acostamento só pode ser utilizado em casos de pane mecânica, elétrica ou se estiver passando mal. Sabe aquele costume de atender o telefone ou fazer uma ligação urgente? Não pode. Dá multa. A menos que você esteja em uma área como esta aqui, de recuo da pista ou na entrada de uma fazenda. Em casos de rodovias sem acostamento, a orientação da Polícia Rodoviária Federal é que a pessoa procure um ponto seguro. Se não tiver jeito, a orientação é parar na pista da direita e sinalizar com triângulo. E em qualquer situação, não é seguro esperar socorro dentro do veículo. Observe o retrovisor antes de descer, oriente que todos os ocupantes desçam do veículo, fiquem em local seguro, sinalize o veículo com o triângulo de sinalização numa distância segura e entre em contato com o nosso 0800, que a ligação é gratuita e imediatamente será acionado o recurso mais próximo para dar auxílio a esse usuário. Agora a gente fala de economia. As taxas de juros cobradas pelos bancos, das pessoas físicas e das empresas caíram 6% em média no ano passado, mas ainda estão altíssimas. A mais alta do rotativo do cartão de crédito fechou 2017 em 334,6% ao ano. Um valor ainda altíssimo, como eu disse, mas mais de 160 pontos percentuais menor do que o registrado no final de 2016. O parcelamento do cartão de crédito não seguiu a tendência geral de queda e aumentou 15 pontos percentuais, fechando em quase 160% ao ano. Uma pesquisa mostrou que, dependendo da região do Rio e de São Paulo, onde o material escolar é comprado, é possível conseguir uma economia de mais de R$ 240 no caso do Rio e quase 150 em São Paulo. Quem mostra pra gente é a repórter Lília Teles. Nenhum dos materiais escolares do filho da Anne Carla foi comprado perto de casa. Ela até fez um orçamento na vizinhança, mas descobriu que era melhor andar em busca de preços mais baixos e conseguiu economizar. A compra foi feita em Madureira, a 4 quilômetros de onde a Anne Carla mora. Aqui eu iria gastar R$ 94,00 e em Madureira R$ 58,00, então foi uma diferença boa. Em Madureira a gente encontrou muito consumidor que fez a mesma coisa, rodou para comprar mais barato. Quando é uma coisa pouca, aí você não vai valer a pena por causa da passagem, mas muita coisa vale a pena por causa da quantidade. Uma pesquisa da Proteste mostra que longe de casa, a economia com material escolar pode chegar a R$ 240 no Rio e R$ 140 em São Paulo. Uma boa caminhada pode revelar que uma mesma lapiseira simples de 7 milímetros, por exemplo, pode custar entre R$ 1,91 e R$ 16,90 no Rio. Uma diferença de 784%. O apontador carioca também varia muito. O preço de um mesmo modelo pode ir de 21 centavos a R$ 7,00, o que dá 3.233% de diferença. Em São Paulo, o pincel redondo, número 8, pode custar entre 99 centavos e R$ 14,90, 1.405% a mais. Outra comprovação da pesquisa é a economia que se faz quando se compra material escolar em lojas por atacado, como esta aqui. Só para a gente ter uma ideia, neste pacote de 10, cada caderno sai por R$ 3,11. Na caixinha de borracha, cada uma custa 16 centavos. E de apontador, 15 centavos cada um. Ou seja, essa é também uma boa opção para quem quer gastar menos com material escolar.
Então é combinar com os outros pais ou com a própria escola, que pode organizar aí essa compra conjunta, né? Pode ser assim uma grande estratégia para economizar. E a internet, ela pode ajudar o pai a decidir se ele vai se deslocar muito, procurar um material mais em conta, ou se vale então comprar mais próximo de casa. E falando ainda da volta às aulas, os estudantes de todo o Brasil já podem conferir o resultado da primeira chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. São quase 240 mil vagas em 130 instituições federais e estaduais de todo o país. As matrículas começam amanhã e vão até o dia 7 de fevereiro. Quem não passou agora pode se inscrever numa lista de espera. O resultado dessa segunda chamada sai no dia 9 de fevereiro. E você pode conferir a lista de aprovados na página do Jornal Hoje na internet. O calor não dá trégua no Nordeste. E trabalhar na rua nesse verão está exigindo criatividade. É o que você vê na reportagem da Carla Suzane, de Aracaju. Sob o sol a pino, a rua parece um forno. Você sente uma sensação muito ruim, né? Um calor quase que insuportável. O calor é igual para todo mundo, mas cada um sente de um jeito. A sensação que eu tenho é que eu estou em cima de uma churrasqueira, né? Super quente, abafado. Agora imagine para quem precisa trabalhar debaixo desse sol. A Guarda Municipal encurtou o figurino, reforçou a proteção e patrulha pedalando. Parou, a gente procura a primeira sombra porque a guarnição não aguenta não. É na sombra disputada que o carteiro segue o caminho das entregas. Mas o que alivia mesmo é outra estratégia que encontrou. Quando tem loja com ar-condicionado, a gente para um pouquinho, não muito, né, que não pode parar muito, mas dá uma paradinha. Até a brisa da praia anda sumida. Era o que aliviava o trabalho dos garçons. Não tá fácil nem para quem trabalha num lugar como esse, acostumado com os dias quentes. É que como o sol não tem dado trégua, a temperatura da areia está cada vez mais elevada. Aí o jeito é encontrar uma saída refrescante para facilitar a vida do garçom. Esse bar abriu 4 poços artesianos nos locais de passagem dos garçons. Um refresco e tanto. Ajuda bastante, a areia estando molhada, não pesa tanto pra gente. Sem falar na temperatura que fica formidável desse jeito que tá. E já que é para trabalhar debaixo desse solzão, que seja com elegância. Foi a aposta do vendedor de água que virou o garçom do trânsito nas ruas de Aracaju. A aparência é tudo, chama os clientes. De longe eles já vêm, muitos deles vêm assim, cara, eu já comprei ali na frente, mas vou comprar só por causa da sua criatividade e sua elegância. E assim ele sai na vantagem. Olha o garçom, pessoal, beba água, água é vida, água é saúde. Deus te abençoe, viu? Calor, ele até sente, mas transformou o incômodo em parceiro. Que venha mais calor para que eu possa vender mais e faturar. Deus abençoe a todos. Tomara que venha mais calor para que ele possa faturar, mas não precisa ser para todos, né? Olha, aqui em São Paulo já não está esse calorão todo, né, de Aracaju. Então vamos saber da Eliana Marques, como é que está a previsão para o país inteiro. Eliana, boa tarde. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Vem mais calor lá para Aracaju, né? Agora, aqui em São Paulo não está esse sol a pino que está fazendo lá, mas também está abafado. A temperatura mínima passou dos 21 graus hoje de manhã e agora à tarde a máxima, pode chegar aos 28 graus. Aí tirando Curitiba, Brasília e Porto Alegre, todas as outras capitais estão com máximas aí de 30 graus para cima, né? Bom, pelas imagens de satélite vai dar pra gente entender porque é que tá fazendo tanto sol lá em Aracaju. Olha, mais ou menos por aqui assim, praticamente não tem nuvens por lá. Agora as nuvens estão mais concentradas ainda entre Ceará, também o Maranhão, Mato Grosso do Sul e aqui, pegando São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. No litoral do Rio de Janeiro, também no litoral de São Paulo, litoral sul do Rio de Janeiro, melhor dizendo, deve chover muito hoje, previsão aí de tempo severo, raios, possibilidade de granizo, também ventania, então entre Angra dos Reis e chegando até Iguape, pegando, portanto, todo o litoral paulista. Nas capitais, Rio de Janeiro, São Paulo e também Curitiba, a mesma previsão de tempo severo hoje. Muito bem, a nuvem cumulonimbus, que é comum no verão, é que pode trazer tudo isso, né? O modelo meteorológico que está prevendo essa chuva com granizo, raios, ventania, foi o mesmo modelo que acertou aquela chuvarada toda do fim de semana no litoral paulista e também no Rio de Janeiro.
E o que vai provocar essa chuva? Olha, tem vários fatores aí nessa conta, né? Em superfície, temos ventos quentes e úmidos que chegam da Amazônia. Isso é normal para essa época, mas eles estão ganhando reforço de uma área de baixa pressão atmosférica que levanta esse vapor, né? E aí começa a se formar a nuvem de chuva. Nos níveis médios, esse vapor ganha mais um reforço, que são as fortes correntes de vento. A nuvem de temporal vai crescendo cada vez mais e atinge os níveis altos da atmosfera, encontra outras fortes correntes de vento que são mais velozes ainda. Aí o temporal chega para valer. Nossa, complexo isso tudo. Complexo, é. Como é que fica? Imagina o tamanho dessa nuvem. Às vezes ela atinge aí 15 quilômetros, 20 quilômetros. É por isso que a gente tem aqueles temporais. Caramba, tudo isso. Exatamente. Como é que ficam as outras regiões? Pois é, também tem previsão de chuva forte, de temporal, no norte de Santa Catarina, pegando ali a região da cidade de Mafra. Pancadas de chuva aqui em praticamente toda a região norte. E no nordeste, entre Natal e Maceió, já é uma chuva bem mais passageira. Tempo firme aqui, olha, de Sergipe, que a gente mostrou, até o norte do Espírito Santo, também no Rio Grande do Sul, entre Roraima e o noroeste aqui, né? Do Pará e também no sertão do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. Amanhã, esse risco de temporal aí continua nessas áreas em laranja, pegando norte, centro-oeste, grande parte aqui do sudeste. Volta da chuva intensa prevista para a zona da Mata Mineira e Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo continuam nessa área vermelha aqui, olha, rota de perigo para muita chuva amanhã. Então, hoje e amanhã, em alerta. Alerta dado. Tá bom. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Até. Fala também de muita chuva em outro local, não no Brasil, não. Na Europa, na França. O rio Sena subiu 4 metros acima do normal e provocou transtornos em Paris. A reportagem é do correspondente Rodrigo Alvarez. Não chegou a ser uma calamidade. As previsões não se confirmaram e o rio Sena chegou ao nível máximo dessa enchente durante a madrugada, com 5 metros e 84 centímetros. Ainda assim, atrapalhou muita coisa. Estações de metrô fecharam, inclusive uma na Catedral de Notre Dame, outra na Torre Eiffel. 7 estações de trem continuam paradas e só devem reabrir na semana que vem. Prédios próximos ao rio, como os museus do Louvre e d'Orsay, continuam com seus planos de contingência em pleno vigor. 1.500 famílias tiveram que deixar suas casas na Grande Paris. Quase todas tiveram a eletricidade cortada por segurança. A água deve começar a baixar em 24 horas e a vida só deve voltar ao normal daqui a uma semana. O nível máximo dessa enchente atingido pelo rio Sena essa madrugada ficou ainda 26 centímetros abaixo da grande enchente de 2 anos atrás. E muito mais baixo ainda, quase 3 metros, do que o recorde histórico de 1910, quando aí sim a cidade ficou um caos. Mais do que Paris, no entanto, quem sofre são os vilarejos construídos assim charmosa e perigosamente na beira dos rios. Num dos invernos mais chuvosos em mais de um século, a beleza francesa ficou assim, muitas vezes acinzentada, inundada, como numa triste pintura. Continuamos com notícias internacionais. 11 soldados foram mortos em mais um ataque no Afeganistão. 5 homens armados com granadas e rifles automáticos atacaram um posto perto de uma academia militar. Testemunhas disseram que eles usaram uma escada para pular o muro do posto. 15 soldados ficaram feridos. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado. Este é o segundo ataque em 2 dias em Cabul. No sábado, uma ambulância-bomba matou mais de 100 pessoas. Este ataque foi reivindicado pelo Talibã. Os recentes atentados são uma resposta dos grupos terroristas ao governo afegão e aos Estados Unidos, que vem reforçando a estratégia militar nas maiores províncias do país. Tanto o Talibã como o Estado Islâmico querem mostrar que não foram enfraquecidos por essa estratégia. As 3 maiores montadoras de carro da Alemanha foram acusadas de usar macacos e humanos em testes de laboratório que avaliavam os efeitos físicos da inalação de fumaça do óleo diesel. Vamos saber os detalhes com a nossa correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. O que é que se sabe até agora a respeito dessa história estranhíssima?
Tony, olha, a primeira denúncia saiu semana passada no jornal americano New York Times. Segundo o jornal, os experimentos com macacos teriam sido feitos nos Estados Unidos em 2014 por um centro de estudos que analisa o impacto do setor de transporte no meio ambiente e na saúde. Esse centro era financiado pela Volkswagen, a Daimler e a BMW e já não existe mais. 2 jornais da Alemanha, o Süddeutsche Zeitung e o Stuttgarter Zeitung, tiveram acesso exclusivo a alguns relatórios desse grupo. E eles revelam que testes teriam sido feitos também em humanos. 25 pessoas com boa saúde, segundo o jornal. Hoje, o governo alemão se manifestou. O porta-voz da primeira-ministra disse que a prática, se for verdade, é eticamente injustificável. A ministra do Meio Ambiente chamou os supostos testes de abomináveis e o porta-voz do Ministério dos Transportes pediu uma resposta imediata e detalhada das empresas. A Volkswagen, que em 2015 se envolveu num escândalo de manipulação de resultados de emissão de poluentes, abriu uma investigação sobre as novas denúncias. A Daimler disse que, apesar de ter financiado o agora extinto centro de estudos, não tinha qualquer poder de decisão sobre os testes. E a BMW também se distanciou do caso e informou que não participou diretamente dos estudos. Dona Sandra? Vamos ver se o tempo traz novos detalhes. Obrigado, Cecília. Impressionante. A seguir, Portugal autoriza a extradição de Raul Schmidt, investigado pela Lava Jato. E a fila de imigrantes da Venezuela no norte do Brasil. A gente volta já. A K2 não tá grávida coisíssima nenhuma. Quê? Tato tem um coração maior que ele. Consegue perdoar qualquer um. Eu não consigo. Eu também não. Já ele, né? Sabe o que é pior? Tem gente que saca isso e se aproveita. Faz o Tato de bobo de propósito. Mas eu acho que um dia ele acorda, né? Você não acha? Aí eu quero só ver. Hoje, Malhação. Viva a diferença. Na Claro, você tem o dobro de internet, ligações ilimitadas para qualquer operadora e uma rede nova. Tudo novo. E um LG Q6 por apenas R$ 49,00. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo. Eu faço graduação à distância no Senac porque o diploma vale como o do curso presencial. O Senac tem mais de 70 anos de mercado. E agora conta com graduação à distância. Com nota máxima no MEC. E eu posso estudar onde e quando eu quiser. Cada pessoa tem um ritmo e um motivo especial para fazer graduação à distância no Senac. E inscreva-se. Polos próprios em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Graduação à distância, agora no Senac. O melhor ensino à distância do país. Conquiste o seu diploma no seu ritmo. Seja o palhaço do bloco. Jogue o lixo na lixeira. E aproveite o carnaval. Globo, 24 horas ligada na folia de rua de São Paulo. Oi, pessoal, tudo bem? Sofia, eles estão querendo saber o que vai rolar no seu video show dessa segunda-feira. Vamos começar? Então se liga porque tem gato, tem cachorro, tem Rafael Witt apresentando seus pets. E o carnaval tá chegando. Carla Dias e Rafa Brits vão atrás da sandália perfeita pra cair no samba. E é ao vivo, logo após o Jornal Hoje. A Justiça de Portugal autorizou a extradição do brasileiro Raul Schmidt, pedida pela Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. A gente vai ao vivo a Curitiba falar com a repórter Dulcinea Novaes. Dulcinea, boa tarde para você. Quando ele foi preso, hein?
Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Raul Schmitt foi preso em 2016 em Portugal, na 25ª fase da Lava Jato, a primeira fase internacional da operação. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele morava em Londres, mas se mudou para Portugal assim que começaram as investigações da Operação Lava Jato. Ele tentava permanecer em Portugal, mas a Suprema Corte Portuguesa determinou a extradição dele. Segundo a Procuradoria, ele ainda não foi localizado para que a extradição seja cumprida. Raul Schmitt é investigado pelo pagamento de propina a ex-diretores da Petrobras, como Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Zelada. Segundo o Ministério Público Federal, ele atuava como operador no esquema de corrupção. Apesar da extradição, a Justiça portuguesa determinou que ele só pode responder no Brasil pelos crimes cometidos antes de 2011, quando obteve a nacionalidade portuguesa. Raul Schmitt é investigado também na Justiça brasileira. Ele é réu na Operação Lava Jato, numa ação aqui em Curitiba por crimes cometidos a partir de 2004. Mas a ação estava parada, aguardando o resultado desse processo de extradição. Nós não tivemos retorno da defesa de Raul Schmitt. Sandra, Doni. Ok, Dulcinea, obrigada. Venezuelanos formaram uma fila em frente à sede da Polícia Federal em Boa Vista para pedir refúgio e residência temporária. E é muita gente nessa situação. Não é mesmo, Érica Figueiredo? Boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde, Sandra. São 40 mil venezuelanos que representam mais de 10% da população aqui, que é de 300 mil habitantes. Os venezuelanos fogem da crise no seu país, querem emprego, ter acesso à saúde e educação para os filhos. A Prefeitura de Boa Vista e o governo de Roraima dizem que não têm condições de lidar com o que classificam como crise internacional e cobram mais apoio do governo federal. Hoje, aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal, a movimentação era grande desde cedo. Eles buscam regularização no Brasil para ter direito a documentos brasileiros, como o CPF e a carteira de trabalho. Só no ano passado, mais de 17 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima. É um número 7 vezes maior do que o registrado em 2016. Até agora, nenhum desses pedidos foi concedido pelo CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, ligado ao Ministério da Justiça. Em nota, o Ministério da Justiça disse que a análise do pedido de refúgio é complexa e pode demorar até 2 anos. Doni, Sandra. São números impressionantes e que mostram o indício da deterioração do país deles. Tanto é que eles saem de lá para tentar uma nova vida, sem ter emprego garantido, um país com outra língua e por aí vai, né? E o Brasil sempre de braços abertos, esperando os imigrantes, né? Enfim, vamos em frente. Esse ano tem eleição, você lembra disso? Por isso, a gente quer ouvir o que os brasileiros de cada cidade do país esperam para o futuro. Grava o seu vídeo e manda para a gente. O Bruno Fontes foi para Goiânia, em Pernambuco, para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo represente a sua cidade. Eu estou aqui no Convento do Carmo, em Goiânia, Pernambuco. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo do seu celular. E sempre de dia. Eu vou pedir para o Wellington, pede para o seu amigo gravar com o celular deitado, na posição horizontal. Vai ser melhor para mostrar você e o local que você escolheu. Você também pode usar um celular assim mesmo, deitado. E não esquece de ver se tanto você como o local da sua cidade que você escolheu estão aparecendo bem na tela do seu celular. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Começa o vídeo dizendo o seu nome e a cidade de onde você está falando. E aí você diz pra gente que Brasil você quer para o futuro. Belíssimo lugar que o Bruno escolheu, bonito, né? Mas não precisa ser só um lugar bonito, não. Pode ser um lugar com problema, como nós já mostramos aqui. Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, basta entrar na nossa página, na internet, ou acessar direto g1.com.br/Brasil, que eu quero, tudo junto. O dia tá bonito aí na sua cidade, não tá chovendo como a nossa previsão mostrou, então aproveita e grava e manda. É isso. E a seguir tem música. São os premiados do Grammy, o maior prêmio da música internacional. A gente volta já.
A Associação Vidança de Fortaleza, Ceará, é um dos projetos apoiados pelo Criança Esperança. A grande importância é justamente olhar para o seu próprio umbigo, entender a sua herança cultural como motriz importante para a difusão e para o autoconhecimento. Enquanto cearense, enquanto fortalezense, enquanto morador da Vila Velha, existe uma tradição, que essa tradição tem que ser estudada, tem que ser pesquisada, entendida. Principalmente sentida por eles, né? Para que possa se propagar e até reinventar novas formas de se fazer cultura, de se fazer música, de se fazer arte. Apoio Café Três Corações, sabor que apaixona. Todo ano, milhares de estudantes se formam em medicina. Mas como garantir que eles adquiriram os conhecimentos necessários? Para isso, o CREMESP está lutando pela obrigatoriedade de um exame nacional que avalie o preparo dos recém-formados. Essa prova criteriosa vai ajudar a melhorar o ensino médico, além de valorizar os bons profissionais. Acesse exameobrigatório.com.br e participe do abaixo-assinado. CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Tá todo mundo multitelando. Eu posso multitelar com ela? E com ela? Todo mundo junto? Claro, com a banda larga da NET dá pra todos navegarem juntos, rapidão. Multitelei. Ai, que vergonha. Banda larga NET, 120 mega por R$ 79 por mês. Rodolfo se rendeu aos encantos de uma mulher misteriosa e descobriu que ela guarda um grande segredo. O nome dela é Brice. Brice é uma bruxa da linhagem Orzat. E o que isso quer dizer? Significa que ela se alimenta de homens. Agora ele quer se livrar desta encrenca. E como podemos expulsá-lo do castelo? É difícil de conseguir. Não importa. Apenas um homem que não se deixará seduzir conseguirá expulsá-lo. E que homem seria esse? Um homem de coração puro. Hoje... Todo e qualquer homem deverá ser investigado, testado, interrogado, enfim, e tudo deverá ser feito com a máxima urgência. Deus salve o rei! Bruno Mars foi o grande vencedor do Grammy Awards. O prêmio é o maior da indústria do setor, considerado o Oscar da música. Vamos até Nova York falar com o nosso correspondente Fábio Turci. Turci, boa tarde para você. O Bruno Mars teve um índice de conversão impressionante. No interior, Sandra, a gente diria que cada enxadada é uma minhoca. Apontou, chutou, fez gol, não é isso, Turci? Boa tarde. Boa tarde, Doni, Sandra, boa tarde para todos. Foi por aí, viu? O Bruno Mars estava concorrendo a 6 prêmios e ganhou todos, né? Pegou todas as minhocas, inclusive os de álbum do ano e gravação do ano para 24K Magic e canção do ano para That's What I Like. Com isso, a música pop manteve a hegemonia sobre o rap na premiação. O rapper Jay-Z estava indicado a 8 prêmios e não ganhou nenhum. E Kendrick Lamar venceu em 5 categorias, mais 4 delas específicas de rap. A cerimônia, que foi aqui em Nova York, teve forte conteúdo político e abraçou a luta contra o assédio sexual. O figurino de muitos artistas tinha algo em comum, uma flor branca. Foi o símbolo de apoio às mulheres vítimas de assédio e abuso sexual. A cantora e atriz Janelle Monáe falou: para todos que tentarem nos calar, oferecemos 2 palavras: o tempo acabou. O tempo acabou para a desigualdade nos salários, para a discriminação, para o assédio de qualquer tipo, e o tempo acabou para o abuso de poder. Ela chamou a apresentação da cantora Kesha, acompanhada de um coral que tinha inclusive Cyndi Lauper. Kesha está processando o ex-produtor dela, Dr. Luke, por abuso sexual. E a música fala de resistência e força. A cantora Camila Cabello fez uma defesa dos imigrantes. Ela disse que é uma cubana mexicana com orgulho e que foi trazida aos Estados Unidos pelos pais que não tinham nada no bolso além de esperança. O U2 se apresentou diante da Estátua da Liberdade, símbolo de boas-vindas aos imigrantes.
O apresentador da cerimônia, James Corden, lembrou que todo ano a academia premia o melhor álbum falado. Aí começou a piada sobre o presidente Donald Trump. O apresentador falou: nós sabemos que o atual presidente adora ganhar prêmios. E a boa notícia para ele é: ele pode ser o tema do vencedor do ano que vem. Trump won't read anything. Aí a cerimônia exibiu um vídeo com vários artistas lendo trechos do livro Fogo e Fúria, que conta bastidores da Casa Branca e que Trump chamou de mentiroso. No fim do vídeo, quem aparece lendo é Hillary Clinton. A plateia foi ao delírio. No fim, ela pergunta: o Grammy tá garantido? James Corden diz: tá garantido. Grammy's in the bag? In the bag. Sensacional, né? Todos me representam. Assunto polêmico até na música, né? Não, mas a rosa branca nós deveríamos usar aqui, certamente. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde. Amanhã a gente se vê. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau. Quarta.